7 de setembro de 2022. No meu sonho eu estava jogando bilhar na mesma casa de outros sonhos que tive. Era uma casa enorme de alguém muito rico. Estava de dia. Parei de jogar. Entrei pelos corredores. Fui andando como se conhecesse o caminho. Fiquei sempre olhando para frente sem desviar a atenção. Até que cheguei em uma biblioteca muito grande e bem iluminada. Era a iluminação natural. O ar era bem agradável. Eu estava conversando com um certo amigo. Então saí. Fui procurar um livro em específico, mas não o encontrava de jeito nenhum. Percebi que não o acharia nas seções, pois o livro era complexo e mais denso que os expostos, apesar de serem milhares. Então a Sarah se aproximou sorrindo. Disse que estava procurando o livro Duelo da Sorte. Respondi que não havia achado. Procurei novamente. Encontrei uma caixa com 7 livros dentro. Eram pequenos, tipo livretos. Em torno de 200 páginas. Todos eram da cor azul e branca. Tinha uma mulher sorrindo e de braços abertos na capa de todos eles. Todos tinham títulos parecidos. Jogo da Sorte. Caminhando pela Sorte. Admirando a Sorte. Escolhendo a Sorte. Nadando na Sorte. Resolvendo a Sorte. Peguei o livro Jogo da Sorte. Disse a ela. Não achei o Duelo da Sorte, mas achei esse. O Jogo da Sorte. A entreguei junto com a caixa e com os outros 6 livros. Um dos livros eu não havia visto o título. Era uma coleção de 8 livros. Ela sorriu, agradeceu, porém um pouco frustrada. Então ela se foi. Continuei procurando pelas estantes. Eu estava escalando as estantes e caminhando por elas. E assim fui até que cheguei em uma porta negra e pequena. Era retangular e estava no chão. Fiquei olhando. Olhei diretamente. O espaço-tempo estava diferente. O chão era uma parede vermelha. A porta estava em pé na parede. Abri a porta e entrei. Era um lugar denso. A energia era densa. A iluminação era de tom vermelho e laranjado. Enquanto caminhava fui sentindo os aromas. Alguns eram tentadores como de luxúria, outros como de outono, outros tóxicos. Eram misturas de aromas de tom vermelho. A maioria dos livros nas estantes eram de capa vermelha. Porém haviam alguns poucos de capa verde. Estavam espalhados nas prateleiras entre os livros vermelhos. Fiquei caminhando devagar e observando. De repente senti o aroma da Débora. Então percebi que alguns dos livros eram referentes a ela. Fui até a estante pegar em um livro verde. Porém minha mão foi para o livro vermelho ao lado. Era como um magnetismo intuitivo. Peguei o livro. Na capa tinha o título das Tartarugas Ninja, e tinha as imagens das 4 tartarugas. Abri o livro. Tinham vários quadrinhos, mas nenhuma palavra. A história entrou em minha mente descontrolada como uma torrente. Então fechei o livro, mas sem desespero. A súbita quantidade de informação não me afetou muito. Fiquei uns segundos pensando nas histórias. Então olhei ao redor. Fiquei analisando a logística de como os livros estavam organizados. Fui percebendo alguns padrões. Eram vários. Fui analisando com meus sentidos, inclusive o aroma. Fiz isso até conseguir definir um padrão maior e único. Porém parei um instante. Percebi que não haviam portas nem saídas. Eu estava preso ali. Pulei para cima da estante. Fiquei olhando ao redor os livros e sentindo os aromas. Percebi que eu estava com problemas. Fiquei com minha expressão de desafio. Aí acordei.